Olá, galera! Bem-vindos a mais um Bongcast. Eu sou É o Thiago isso. Silvestre, um dos seus hosts, e estou aqui com o meu grande amigo Pedro Real. Fala aí, Pedro Real. Muito obrigado, Thiago. Que bela introdução. Com uma introdução dessa, fico até feliz de chegar. Sejam bem-vindos, espectadores. Muito obrigado, Thiago, aí, pelo convite para gravar mais esse episódio. E estou muito animado. Acho que teremos um episódio interessante hoje, um episódio atípico. A gente organizou esse de uma maneira mais espontânea, mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso vai levar as nossas conversas para um certo lugar, vai levar as observações também. Talvez seja um episódio um pouco menos rígido, então vai ser Hum, bastante interessante. Primeiramente, gostaria de informar os nossos telespectadores que, se vocês perceberam aí que o Thiago estava em um ambiente diferente, isso é graças à competência e ao trabalho árduo dele, porque ele oficialmente foi eleito presidente do corpo estudantil da faculdade dele. é, Muito obrigado, Thiago. realmente. Parabéns, primeiramente. Gostaria de parabenizar em vídeo por isso, né? Muito bacana acompanhar o seu trajeto, não só pessoalmente como seu amigo, mas tenho certeza que a nossa audiência, pelo decorrer dos episódios do Bongcast. Cara, muito obrigado. É realmente muito trabalho árduo, assim. É muito parceria, assim, né? Eu acho que se você é você mesmo, assim, você der tudo de si, quem você é, para tua comunidade, para o pessoal que você quer ajudar, assim, você chega a qualquer lugar. E eu acho que foi isso que me levou a estar aqui. Foi uma oportunidade que eu catei assim do nada. Eu não tinha um grande plano, eu não tinha, nunca fui o cara que planejou anos assim para chegar até aqui. Em janeiro assim me falaram, não, tá aberto aí, não tem quase ninguém. Eu fiquei interessado e eu apliquei para ir, eu consegui, graças a Deus. Mas gostaria de falar antes que a gente vai para os tópicos. Hoje é dia especial de grife. Tá todo mundo com grife aqui, tá? Então aqui a jacarezinho, o cara ali tá de Ralph De Lauren. roupão, roupão da Oh, Polo Ralph Lauren no episódio de hoje, pessoal. muito Isso é chique. só porque especial de 10 inscritos. Cada agora 10 inscritos vão aparecer com menos roupa em cada programa. Então, continuem se inscrevendo aí no Bongcast Aham. e para a aba de membros. Bom, Membro da... Chegar aos 100, a gente vai fazer uma Dirty Party. Assim, vai chamar isso todo aí, mundo ao ao, vivo, ao vivo. toda a nossa audiência. Meu Deus do céu. Jesus amado. Episódio mais livre. Enfim, Thiago, vamos direto às pautas, então. Aham. A primeira pauta que a gente separou hoje para os nossos telespectadores do Bongcast é uma discussão aberta sobre processo criativo. Uhum. Para mim, o que inspirou esse anseio de discutir isso no podcast foi o fato de que a gente teve a oportunidade rara de talvez colaborar criativamente em um projeto. Sim. Apesar de que a gente tem uma relação que nos confere contato com uma certa frequência, a gente nem sempre tem a oportunidade de colaborar, ainda mais porque, apesar do meu ofício criativo ser também o meu ofício profissional, o seu estudo é de aviação, então foi incomum, mas para os telespectadores que não sabem, o projeto que o meio acadêmico me impôs esse semestre foi fazer toda a direção de arte e criativa de um jogo, ou de uma porção vertical de um jogo para fins de demonstração. E dentre as nossas obrigações era encontrar uma música ou licenciar uma música. E apesar de que, modéstia à parte, eu tenho, eu diria que competências bastante razoáveis em algumas áreas criativas, a música não é uma delas, então eu tive a oportunidade e o prazer de convidar o Thiago para colaborar, fazer parte aí da nossa trilha sonora, fazer parte do projeto do jogo. Então, Uhum. Cara, obrigado aí pela introdução do projeto. Eu acho que foi um convite muito bom você ter me chamado para fazer essa música aí. Você sabe que eu gosto de produzir, eu sempre gostei de entender um pouco de teoria musical e tal. Nunca que eu vou ser um Benny Blanco da vida, nunca que eu vou ter uma grande habilidade igual esses grandes produtores, algo do tipo. Mas é um dos meus hobbies, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sobre o processo criativo em si. Tem diversas maneiras que se pode usar um processo, né? Assim, porque o mundo das artes é um mundo extremamente abrangente. Se você perceber, a arte está em tudo. A arte está em sobre você entender como fazer um avião, ou pilotar até, do que fazer um quadro, fazer uma música, praticar teu esporte. A arte está em tudo.
E claro que o processo criativo ele se baseia mais nas artes cênicas e visuais, também as artes plásticas. Eu consigo ver um processo desse sendo aplicado em vários lugares. É, claro que tem uma imensidão de maneiras que a gente pode falar sobre o tópico, mas eu acho que a maneira que eu gosto de falar, né, sobre isso inicialmente é vindo de uma perspectiva pessoal. É, eu acho que é interessante a gente falar, assim, como a gente, como produtores de arte, conseguimos chegar até um objetivo, uma arte final. Queria saber como que você, como artista, você cria uma peça de arte, cria um conceito, algo do tipo. Olha, bom, primeiramente, muito obrigado pela pergunta e pela reflexão inicial. Sobre essa pergunta, eu acho bastante interessante, acho uma pergunta difícil, até de certa maneira, porque o que acontece comigo é que eu diria que, apesar de que eu sempre tive um certo contato com a arte e com o processo criativo, o ofício da arte ser algo que eu encaro com seriedade é Uhum. algo relativamente novo na minha vida. Eu comecei, para quem não sabe, o meu projeto de arte mais sério em 2020, e claro que eu tive bastante tempo para dedicar a isso em razão da pandemia, em que eu tive o privilégio de ter uma experiência com a pandemia que, apesar de desagradável, não foi traumática e não foi difícil. Eu não fui muito afetado pela Covid, no sentido de eu pude ficar em casa e mentalmente eu estava estável o suficiente para começar a me dedicar. E eu não pensava em pintura, não pensava em arte plástica, necessariamente. Era um trabalho bastante de ilustração que eu comecei sem nenhuma pretensão. Eu comecei como algo divertido, como algo que eu criava por uma necessidade de ter esse espaço em que eu pudesse exercer essa energia criativa. E ao longo dos anos, isso se tornou uma parte tão significativa da minha vida que se tornou agora o meu ofício profissional. E é o que eu dedico, e é o ofício da minha vida. E eu diria que eu me encontrei nesse ofício porque me traz prazer a ideia de trabalhar continuamente e arduamente nisso. Então, como eu ah, engajo com esse processo? Como que eu crio? Antigamente era uma coisa despretensiosa, né? Mas o problema de criar com essa lógica despretensiosa é que, eventualmente, se acaba a inspiração. O problema de criar na base da inspiração, que é como muitas pessoas e muitas pessoas que criam como hobby fazem, é que não há consistência nisso. E se eu preciso ter um resultado consistente, eu tenho que ter um método consistente. Então, hoje em dia, eu diria que a minha criatividade se dá pelo motivo de que eu vivo em razão disso. Então, tudo que está no meu ambiente, e todo o ambiente que está na minha volta, todas as escolhas que eu faço, são informadas pelo meu anseio, pela minha necessidade de fazer arte. Então, hoje, eu não preciso procurar inspiração porque eu controlo o meu ambiente para que eu consiga consistentemente criar. Mas eu acho que para quem. Eu acho que isso é uma dedicação muito grande. Assim, por exemplo, eu acho que isso é uma doação para a arte, é uma devoção à arte, que quem tem outro ofício profissional, como por exemplo a aviação, não deveria buscar, porque eu acho que se você quer fazer como hobby, se você quer um prazer, essa doação vai te tirar um pouco da felicidade. Eu não acho que me tira, porque, como eu falei, é o meu ofício, é a minha vocação. Assim como você pode se doar incessantemente para a aviação, que eu tenho certeza que vai ser prazeroso. Mas eu acho que quando eu criava levemente, vinha de estar leve também. Vinha de estar no meu momento de descontração, de relaxar, me dava vontade de desenhar. Então, desculpa, a resposta foi um pouco longa, mas é porque é uma pergunta interessante, uma pergunta que mudou bastante para mim. Cara, eu nunca consegui pensar dessa maneira, porque obviamente eu nunca diria que eu fui uma pessoa muito criativa quando eu cresci, assim, eu sempre fui alguém que foi colocado numa caixinha assim de meritocracia e de coisas que eu tinha que seguir desde quando eu cresci. Então, eu diria que demorou muito tempo para eu realmente conseguir pôr alguma das minhas ideias musicais em prática, assim. Eu comecei a produzir realmente em 20, 21 também, nos anos da pandemia lá, porque eu tinha muito tempo liberado, não tinha muita coisa para fazer. Então, foi com a base de teoria musical, assim, aquilo que eu aprendi anos atrás na escolinha de música, assim, que eu realmente fiquei interessado
em produzir música e tal. Uma coisa que realmente me limita é porque eu não trabalho com a música de uma maneira profissional, igual você com a arte. Meu processo é algo muito mais simplificado. Eu realmente vejo da maneira que você acabou de explicar, assim. É tipo, você não quer se estressar muito sobre achar muitas ideias, porque você não precisa de muitas ideias. Porque não é seu trabalho, não é aquilo que você requer para dar conseguir o dinheiro de cada dia. É teu hobby, é aquilo que você gosta de fazer por prazer. Então, toda vez que eu tenho uma ideia, algo que eu acho legal, nossa, eu vou fazer uma música assim, desse jeito e tal, é, eu literalmente coloco minha ideia da maneira que eu consigo exemplificar melhor no papel. Eu não sou um cara que entende muito de música pautada, né? Eu tento escrever música em pauta, mas eu não sou tão bom nisso. Mas eu realmente vou para um pedaço de papel e escrevo assim, não, música de rock com tal BPM, tal batida de bateria, guitarra e a clave, junto com a, tipo, onde a música vai ser feita, né, a nota principal. Então, desse momento, que eu acho que diria, tipo, fase de preparação. Eu fico muito na preparação por muito tempo para entender como que o projeto que eu quero fazer no futuro vai ser feito. Eu não sei se é a mesma coisa para você na arte, mas eu acho que a preparação, especialmente na música, na maneira que você quer escrever a música, na maneira que você quer o sentimento dela produzir na pessoa, similarmente uma peça de teatro, assim, né? No sentimento final que você quer dar, toma muito da tua parte como criador, assim. Qual a tua opinião? Olha, eu com certeza diria que informa, Uhum, né? E eu digo isso não só criando dentro de uma experiência da arte, mas do design também, né? Que a minha formação acadêmica está sendo no design. uhum, E a gente é apresentado com o conceito de UX, né? Dentro de um contexto de interfaces, normalmente, pelo menos no meu meio acadêmico, mas eu acho que o conceito de experiência do usuário é algo muito expansivo e eu acho que informa hoje em dia como eu olho a minha criação de arte também. Porque o referente a, a UX, a experiência do usuário, é pensando, de certa maneira, que reação ou que feedback a gente quer criar e usando essa noção para informar as nossas decisões. E eu acho que isso é uma lógica um pouco pragmática do design. Tem gente que tem muito problema com criar de maneira sistemática e pragmática. Eu, pessoalmente, não tenho esse problema. É até um certo ponto a maneira em que eu gosto de criar. Então, eu não tenho esse problema de pensar bem pragmaticamente nesse conceito de UX, pensar qual é a sensação que eu quero inspirar e aí criar com base nisso. Mas com certeza eu acho importante, eu acho interessante o que você falou a respeito. Tenho também essa questão da fase da preparação, então eu acho muito interessante. E uma coisa que eu fiquei de perguntar quando esse tópico surgiu foi como que foi o processo de evolução, porque eu sei, eu tenho que realmente leio, estudo, busco estudar referências e copiar desenhos, explorar médios diferentes, porque eu tento chegar na evolução de maneira quase que obrigatória, porque é uma, né, é uma imposição da minha profissão. E eu, assim, fiquei muito satisfeito com o trabalho que você fez com o meu projeto, fiquei realmente muito surpreso, sabia já que eu esperava uma produção de qualidade, mas eu realmente fiquei chocado com a música, achei que era uma composição muito bonita, aliás, parabéns. obrigado. E dado os outros contatos que eu tinha com o seu trabalho de produção, eu não sabia que a sua expertise chegaria ao nível de fazer essas composições quase que livres, quase que instrumentais de jazz. Eu achei que era um beatmaking um pouco mais fundado e travado pelo hip hop mesmo. Não achei que Uhum. existia essa intertextualidade de ritmos, por assim dizer. Então, como que foi essa evolução? Cara, como você citou, eu realmente, a maioria do meu tempo como produtor, eu tenho vários beats de hip hop e rap moderno, sim, guardado no meu computador. Porque é aquilo que eu mais gosto de produzir. Eu acho que realmente aquilo que me trouxe o tesão, a vontade de fazer produção musical
era o meu contato com Kendrick Lamar, com vários produtores da época. E realmente, eu acho que um processo para você realmente trazer diferentes tipos de música à realidade é muito sobre escutar diferentes gêneros, tal, musicais. Eu sempre fui uma pessoa que escutei muito pop quando eu ia crescendo, só que teve um momento em 2018, final de 2017, na verdade, que eu quebrei todo o meu gosto musical anteriormente. Eu era muito preso naquilo que estava tocando na rádio, naquilo que era mais famoso, tal, um Ed Sheeran, uma Shakira, esse tipo de coisa. E realmente, quando eu comecei a escutar outros ritmos musicais e combinar a maneira que esses ritmos eram feitos com teoria musical e aquilo que estava escutando, acho que essa foi a maneira que eu criei uma noção de como produzir uma música de outro estilo. É, eu acho que realmente é você pegando, entendendo que, por exemplo, a maioria das músicas pop elas são 120 BPM, por causa que o Benny Blanco, que é um dos grandes produtores de música pop, ele não sabia mudar o BPM da música, então as músicas dele, famosíssimas, ficaram no mesmo BPM. É esse tipo de conhecimento específico sobre cada estilo musical que faz você ter uma noção de como produzir, né, esse estilo específico. É meio difícil exemplificar, mas, por exemplo, quando eu fui fazer tua música, né, pro seu jogo, você me deu algumas referências. Por exemplo, o jogo seria à noite, ele teria uma vibe estilo grafite, um ambiente meio dark ao redor, né? E uma música um pouquinho, um jazz de background. Não é pra ter uma mega assim, uma mega banda com orquestra, tudo chamando atenção. Era realmente um trompete, que normalmente é o que faz a voz de um jazz, com bateria e coisas ao redor disso. Então, dado esse contexto geral, é isso quando eu volto ao básico, eu volto ao grounding, né, como falam. Tipo, eu vou eu vou pros primeiros passos de como criar uma música de jazz, por exemplo. Eu entendo que a maioria dos jazz, eles são feitos ou em três quartos, que é quando eu fiz a música, ou em Uhum. seis quartos, tipo, não é um 4/4, de construção musical, falando que tem quatro notas em quatro batimentos. Então, é você ter um conhecimento básico sobre aquilo que você quer produzir, e disso aí você cria uma ideia. Eu acho que ter um conhecimento é aquilo que traz e habilita o criador a fazer aquilo que ele quer fazer. Concordo, concordo plenamente. Hum. Inclusive, eu sinto que os períodos em que eu mais fico com vontade de trabalhar são após viagens ou oportunidades que eu tenho de visitar museus, por exemplo. Uhum. E, de certa maneira, né, eu nunca vou anunciar uma quebra completa com a arte de rua, que eu diria que é o que começou a informar a minha formação. De cara, quando eu comecei o meu trabalho pela natureza do estilo, que era bem de ilustração e bem detalhado, eu Uhum. sempre ouvia que eu deveria buscar me conectar e exercer a arte de rua. Uhum. E eu nunca vou dizer que houve um divórcio meu com esse estilo e com esse meio, porque eu não acho que houve, mas hoje em dia eu pinto em outros meios. Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu caderno em que eu estou estudando um figurativismo bem prático em tinta a óleo, e eu estou estudando a arte de pintar com tinta a óleo. E o prazer que isso me traz é comparável à arte de rua, é um prazer equivalente, e eu diria que veio de olhar para outras coisas de outras maneiras. E eu realmente gosto de frequentar o museu, é uma das minhas atividades preferidas enquanto pintor, e eu gosto especialmente de ir com alguns amigos ou com a Nath, porque são pessoas que eu sinto que olham e comentam o conteúdo do museu sem nenhum tipo de filtro, que eu acho que é algo importante. Eu Uhum. acho que a música é uma arte muito rica, muito bela, porque ela traz uma resposta muito forte à tona, é muito clara, e ninguém escuta uma música e não fala assim, não gostei, nem gostei, sabe? Sim. Ninguém fica neutro a respeito, enquanto eu sinto que muita gente vai ao museu
e tem uma dissonância cognitiva um pouco, no Uhum, sentido de que eles olham uma arte e não há nenhuma grande reação, não há nenhuma grande emoção. No máximo, as pessoas vão, olham para algo que é tecnicamente impressionante uhum, e observam um pouco e depois saem, mas eu não gosto disso, eu gosto de ir e me emocionar com os quadros que são emocionantes, olhar tudo, comentar tudo. Se algo me evoca humor, e eu acho, nossa, essa pintura tem uma cara boba. Eu gosto de falar isso livremente com quem está comigo. Se eu tenho algum comentário completamente esdrúxulo, ignorante, idiota na frente de uma pintura, eu gosto de falar, porque eu sinto que esse é o propósito da exposição, sabe? sim. E com isso eu vou puxar um gancho, de certa maneira, que eu queria te perguntar sobre a arte moderna, o que que você acha da arte moderna aqui no âmbito da pintura. Eu sei que a gente está falando sobre processo criativo, mas Ah, eu falo assim, daqueles quadros de cores sólidas, daquelas instalações que não são nada, ou que são objetos comuns, porque, de certa maneira, essas são as exposições que eu mais gosto de acompanhar em um museu, porque eu uhum, sinto pelo menos que as pessoas engajam com a arte criticamente e não têm medo de opinar. sim, Porque quando se vai em uma exposição de uma pintura impressionista ou extremamente realista, figurativista com óleo, uma pintura clássica, as sim. pessoas olham, observam, tem um silêncio no espaço do museu que não é um silêncio que é só de respeito com o espaço, mas é porque parece que as pessoas não estão engajando com aquilo, não estão sentindo nada, enquanto quando se entra em uma exposição dessas tem alguém rindo, tem alguém mais velho reclamando, alguém falando que bobagem, as pessoas tirando foto, e pelo Uhum. menos tem uma interação genuína ali, então para mim isso é muito valioso, mas eu queria saber a sua relação com a arte moderna, se existe algum paralelo na música. Cara, eu gostei muito dessa pergunta. Achei extremamente legal. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de arte moderna. Muito por uma razão similar. Eu acho que tem um limiar dentro da arte, plástica especificamente, que o artista ele consegue decidir se a arte dele vai ser algo extremamente objetivo ou meio subjetivo. E eu acho que a arte moderna, ela é uma das coisas assim mais objetivas possíveis. Porque você olha assim um canvas branco, né? Eu tive a oportunidade de ver o Canvas branco original no MoMA de Nova York e, tipo, as pessoas têm uma reação, que porcaria é essa? Que isso? Mas, como você disse, quando você vai para um lugar onde a arte é antiga, é extremamente realista, pintada a óleo, e porque é extremamente tradicionalista, elas só querem mostrar como a vida realmente era, sem nenhum plot twist ou algo do tipo, ou nenhuma mensagem, até algumas vezes, as pessoas não têm muita reação. Você passa por aquele lugar e você observa assim de uma maneira que não muda muita coisa na sua vida. Mas como você mesmo disse, eu acho que quando você vai para uma exposição de arte moderna, você tem uma oportunidade de engajar com a arte que está ali de uma maneira positiva, negativa, engraçada. Ela evoca muitas emoções das pessoas. E por isso que eu acho tão interessante. Eu sou uma pessoa que eu amo Picasso. Eu sei que ele não é tão novo assim, mas é uma das artes que eu mais gosto de ver e entender assim. Quando eu vejo um quadro de Picasso, principalmente num museu assim, eu fico minutos tentando entender o que era aquilo que ele estava tentando representar, porque especialmente eu, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum com a mensagem que ele está tentando mostrar pra gente, da maneira que ele pinta ou da técnica dele, porque eu não tenho esse tipo de conhecimento. Eu tento, pelo menos, entender a mensagem final que ele está tentando demonstrar com aquela pintura, com aquela obra. E eu acho que isso é algo que pode ser relativo a todas as obras da arte moderna, assim. Eu acho que é um lugar onde as pessoas engajam. E eu concordo demais, assim, com aquilo que você falou. Em uma relação com a música em si, eu acho que a música é uma comparação muito esquisita. Mas vamos dizer, música é muito difícil você ter algo que não vai evocar uma emoção das pessoas. Eu acho que tem uma emoção base de cada estilo musical, vamos dizer assim. Então, uma música pop, a maioria das músicas pop, elas são feitas para você ficar feliz. Aquele sentimento de você estar em êxtase, você está
é, agradável, entendeu? Eu acho Uhum. que esse que eu consigo, melhor maneira que eu consigo descrever. E isso é feito pelas notas que foram escolhidas, pelos ritmos, pelos instrumentos e os efeitos que foram escritos naquela música. Mas eu acho que não tem uma comparação direta em dizer que, tem um estilo musical que pode invocar mais reação do que o outro. Eu acho que cada estilo musical eles podem invocar reações mais base. E quando você vai mudando ele de alguma maneira ou outra, é assim que você produz uma reação mais distoante daquela que é a normal daquele estilo musical. Eu acho que um exemplo interessante para falar nisso aí, tem uma banda de metal chamada Shorn. E eles combinaram metal com synth pop e com outras coisas, assim, a jazz até algumas vezes. E muita da base de pessoas que não escutam a banda e vão escutar pela primeira vez, ela sempre invoca essa reação: nossa, mas isso aqui não é metal, isso aqui não é jazz, isso aqui também não é synth pop, não é porcaria nenhuma. Mas aqueles que realmente têm o tempo de entender a obra que os caras estão tentando fazer e interpretar o que eles estavam tentando trazer com a música, que eu acho que é aquilo que a arte moderna tenta trazer também, é assim que eles realmente conseguem entender o, o que aquela arte estava tentando demonstrar a eles. Acho interessante a reflexão, claro. Eu desconheço essa banda, mas eu conheço bandas similares para um projeto de vídeo adjacente à exposição que eu pintei. O meu amigo me apresentou uma banda que contrastava o metal com samba e bossa nova, um grupo brasileiro que tinha lançado uma música antiga. E eu acho interessante essa reflexão. Acho que no âmbito da música ele existe, mas no âmbito da arte visual também, no sentido de, às vezes, as pessoas querem categorizar as Hum, coisas em alguns gêneros, e algumas das obras mais interessantes são obras que flertam entre esses gêneros, especialmente se são gêneros muito distintos em natureza. Eu acho que isso é interessante porque muito das conversas que eu tive a respeito de arte, que informaram a produção de algumas obras do meu corpo de obras, uhum, é como o contraste de conceitos e o contraste de linguagens torna uma obra interessante. Então, poderia não só evocar a minha exposição, que é pintada de maneira bastante colorida, leve, etérea e que tem assuntos, de violência retratados, mas uhum, também um trabalho que eu fiz que está em arquivo, em que eu fazia corpos, eram estudos anatômicos, corpos em preto e branco deitados, formas bastante orgânicas, e eu intitulava essas obras com séries de números, que correspondiam com nomes que eu tinha atribuído a eles, mas que eu convertia para números, e a frieza dos números contratados com as formas orgânicas dos corpos eram muito interessantes. Enfim, eu acho que esse tipo de narrativa na arte é interessante. Eu acho que a música tem um pouco disso. Acho que até algumas músicas que mantiveram-se contra o teste do tempo e músicas que ficam para a história são músicas que flertam com isso. Então, por exemplo, Bohemian Rhapsody, do Queen. É uma música que o seu conteúdo enfim, ele tem vários contrastes, mas para citar dois, é uma música que tematicamente é pop, é rock, é êxtase, mas que a letra lida com temas completamente distintos a isso. Então, isso tematicamente já é um contraste. E ainda talvez o momento mais memorável daquela música, que gera uma felicidade, um êxtase em quem ouve, ainda é do Freddie Mercury falando: Mãe, eu matei um homem. Se eu me for, não me espere por mim. Que é algo pesado, é emocional e é interessante. uhum. Conhece o Common Side Effects, a nova série da Adult Swim? Não conheço, cara. É uma animação que é com um estilo bastante bobo, assim, um estilo que leva a crer que é uma animação de pouca seriedade e que lida com temas de indústria farmacêutica, complexo industrial farmacêutico americano, corporativismo. Então lida com temas graves, temas sérios, e é uma série que evoca reações e emoções, mas tem aquele estilo Adult Swim de animação. Então essas coisas são interessantes. Eu acho que na música tem muito isso. O que que você acha? Cara, eu realmente. Cara, eu tenho que pensar um pouco assim, porque é um pouquinho complexo.
Mas sim, eu acho que músicas e artes que tentem sair do padrão são aquelas que mais brilham. Eu acho que quando você, como criador, você cria algo que não tá fora do padrão de uma maneira boa, assim, que tipo desafia aquilo que é normalmente praticado pelos outros, é aquilo que vai ter maior chance de ser successful, né? Tipo, dar Uhum. certo. Memorável, né? Então, Memorável, sim. Então, eu acho que realmente é a oportunidade de cada pessoa quando vai criar algo novo de tentar mudar aquilo que já está estabelecido. Se você quer realmente mudar a indústria, trazer algo que seja impactante para a história ou para aquilo, para o âmbito que você está tentando influenciar como um líder, né? Ou só como um criador, você realmente tem que sair da caixa, né? Você tem que ou combinar estilos artísticos, você tem que criar algo próprio, né? Criar um estilo musical. É difícil, atualmente, né? Porque uhum, já foram criadas tantas coisas no passado, mas às vezes sair da caixa. Você combinar assim um uso imagina se alguém usar um canvas digital, onde ele faz uma arte digital, mas ao mesmo tempo ele coloca numa tela e faz tinta a óleo em cima disso. E ele coloca numa exposição, entendeu? É algo uhum, extremamente único que possivelmente já foi feito, mas não é tão famoso, numa técnica tão famosa. Tipo, combinar coisas extremamente distintas combinar uma tela com tinta. É algo que ninguém pensa normalmente. Mas uhum, é por criar, criando coisas que não são normalmente vistas, que você vai realmente estabelecer teu nome na indústria, principalmente se você é um profissional. Se você está fazendo por hobby e você faz isso, parabéns. Fez a tua vida assim, mesmo não tentando. Mas se você é um profissional e você realmente quer fazer esse processo cíclico, né, de achar sempre novas coisas que vão impressionar os teus users, né, as pessoas que estão vendo sua obra, escutando-a, realmente tente inovar. Sempre é por inovação que você vai mudar é, o teu âmbito, né? eu acho, eu gostei bastante da reflexão e eu acho que ela pode, eu concordo, tá, em gênero, número e grau, então Sim. seria difícil eu trazer algo que complementa a nossa conversa, acho que foi bastante rica. Acho que apesar de que algumas conclusões nas quais a gente chegou não são impopulares, elas são importantes e talvez o método para qual a gente chegou nessas conclusões pode ser de valor para os nossos telespectadores, mas eu acho que o que a gente tá discutindo agora nos proporciona um gancho interessante para fazer uma transição bastante natural para o nosso tópico, né, Thiago? Sim. Porque eu acho que o que a gente discutiu aqui é o valor da verdadeira criatividade, a criatividade no seu sentido mais etimológico, né? De algo realmente novo. E eu acho que o que a gente vê agora nas indústrias, seja criativa, seja outras, Uhum. foi um aumento no uso de inteligências artificiais e modelos de linguagem generativos, né? E eu acho que a gente esquece um pouco de discutir como esses modelos são generativos e não criativos, porque às vezes a gente vê algo gerado por essa inteligência artificial e a gente até pode achar interessante, mas a gente tem que lembrar que os bancos de dados que informam a criação desses modelos são de obras já existentes e que eles não têm atualmente, no nível em que a tecnologia se encontra, a capacidade de realmente criar, de realmente fazer a gênese de algo novo, né? Uhum. Então, como que a gente navega isso? Porque o mercado criativo e o mercado de mídia está cheio de coisas agora criadas por inteligência artificial, mas a inteligência artificial não pode realmente criar nada. Sim. Então, ela não pode criar nada de valor, porque a gente acabou de discutir que o que importa é criar algo novo. Então, o que que você acha? Cara, eu concordo com você, mas eu acho que tem duas soluções possíveis. E depois dessas duas soluções, eu quero também manter o tópico em AI, mas eu tenho algo bem interessante para falar. Mas mantendo o tópico por enquanto, eu acho que eu vi um vídeo esses dias da Wall Street Journal.
Falando como que o futuro da AI, por enquanto, né, que não seja uma mente coletiva, que eu acho que isso que a AI ela vai no futuro se tornar algo si próprio. Eu acho que ela vai mesmo se treinar e vai chegar a um ponto que pode ser criativa, mas não criativa pelo ser humano. Vai ser a criatividade de um robô, de uma AI própria. E depois eu quero discutir isso um pouco, porque eu acho uma ideia muito interessante. Mas falando de criatividade humana e como que você consegue, tipo, criar uma maneira de se pagar ou demonstrar respeito aos artistas que a AI teve, né? Esse conhecimento tirado. é, Só os artistas que foram usados de base, isso que eu tô tentando explicar. Uhum, É, estão falando, tem um debate que sabe quando você vai numa música e você tem que pagar pelos direitos de fazer um sample ou usar a parte de uma música, parte de uma letra de uma música que uhum, já foi feita quando você está produzindo algo novo? Você está pagando pelos direitos por algo que já foi feito, tá bom? E também tem casos que você não paga pelos direitos porque você não vai se usar disso como algo financeiro. Tá? Mas um debate que as pessoas de Hollywood, produtores, tudo estão tendo, é que pode chegar, especialmente em questão do inteligência artificial, você pagar por inspiração, você pagar por generação. Vamos dizer assim, a AI utiliza de várias pinturas vamos dizer, do Banks, assim, o Banksy, para uhum, fazer grafites na parede. Se você quer criar uma imagem com o estilo de Banksy em tal uma parede falsa pela AI, você teria que pagar uma quantidade que iria pela companhia que está produzindo a AI, mas parte desse dinheiro vai também para o artista original. É assim que eles estão discutindo o que pode ser uma solução para você fazer artes generativas. Porque uhum. tem um grande debate na comunidade artística e na comunidade de tecnologia do que a AI pode ser criativa no futuro, mas atualmente não é. A criatividade está sendo só roubada dos seres humanos que estão produzindo essas obras, mas no futuro tem uma tendência da AI se tornar tão inteligente, porque ela vai estar se treinando infinitamente por meio de uma mente coletiva, algo desse tipo que ela vai se tornar a própria inteligência dela. Mas daí vem um outro debate, assim, muito louco, que não é mais inteligência e criatividade humana, mas uma criatividade robótica. Da mesma maneira que um robô pode pensar de uma maneira extremamente diferente do que um ser humano quando está jogando uma partida de xadrez. Tem documentários, pesquisas mostrando que as jogadas de xadrez mais raras que um ser humano pode fazer, como quando ele é um grão-mestre, é diferente das jogadas mais raras que um robô pode fazer, que é extremamente possível de um ser humano fazer. Isso prova que quando uma AI, uma inteligência artificial, é tão bem treinada, ela tem um potencial de criar algo por si próprio, mas aquele algo não é aquilo que a gente estava esperando ser criado, que é baseado na criatividade humana. O que você acha? Olha, eu acho interessante essa discussão. Gostaria de conhecer um pouco mais do assunto da inteligência artificial no âmbito do xadrez, porque o xadrez nada mais é do que aritmética, né? Então é interessante que ah, dois tipos de inteligência possam ter soluções diferentes para o que parece ser algo bastante universal, comum. Acho bastante curioso o tema. Eu acho que atualmente a discussão a respeito da inteligência artificial generativa no âmbito criativo, tá? Aham. Sem querer falar no âmbito de acadêmico, no âmbito de produção de informação, até no sentido editorial e de notícias, e como isso pode afetar eleições, notícias falsas, porque eu acho que esse é um outro tópico, mas mesmo dentro do tópico da arte, existe hoje uma discussão ética sobre o uso da inteligência artificial que traz muitas nuances, né?
eu desconhecia esse modelo de negócios pelo qual uma empresa treina uma inteligência artificial com um número de imagens e busca pagar os artistas por essas imagens. Então, eu, infelizmente, não me sinto apto para comentar necessariamente. Eu vejo de muitos artistas e muitas pessoas que exercem a arte de uma maneira diferente do que eu busco exercer, porque eu busco ser um pintor analógico e ocupar espaços de galerias e um mundo de arte fina que é muito humana para ser afetada por esse tipo de tecnologia, Hum, mas que muita gente que faz arte e se sustenta pela arte num sentido mais pragmático, de fazer freelance, trabalho de ilustração, essas pessoas são afetadas, e é claro que essas pessoas são mais céticas quanto a esses modelos. Eu acho que é uma discussão com bastante nuances, eu acho que é difícil encontrar uma solução hum, para esse problema de um ponto de vista ético, até porque esse problema é muito correlacionado com o modo de produção atual da sociedade e a valorização do trabalho e a escala de valorização do trabalho atual da sociedade. Mas eu acho que, dada a ascensão de uma inteligência artificial realmente criativa e realmente indistinguível das qualidades humanas, não no sentido de como ela vai fazer as coisas, mas no sentido das capacidades da inteligência artificial, eu acho que isso iria revolucionar esse debate de uma maneira muito violenta, muito interessante, porque a gente teria uma vida sensível que seria indistinguível da vida humana, e logo, talvez de um ponto de vista moral e ético, nós deveríamos conferir os mesmos direitos a esse modelo, mas ao mesmo tempo as capacidades de um modelo assim excederiam completamente a de um humano convencional. Então, acho que seria muito interessante. uhum, Eu acho que atualmente o que informa a discussão são as limitações e a maneira com que a inteligência artificial funciona e como se seria uma transformação muito violenta nesses dois âmbitos, seria muito difícil essa discussão. Eu acho que se uma inteligência artificial pudesse realmente ser criativa, seria talvez uma das maiores revoluções no mundo da arte na história, porque eu acho que a arte é uma das poucas ciências que são genuinamente humanas, sabe? Existem formas de vida, existem animais que são capazes de exercer a manipulação de ferramentas, por exemplo, né? Corvo ou alguma espécie de símio conseguem fazer o uso básico de ferramentas. Até linguagem nós conseguimos sim. ensinar para algumas espécies de símios, mas a arte é algo que é exclusivo da humanidade até então, então seria muito interessante. Cara, realmente, eu gostei que você distinguiu que dentro desse tópico tão abrangente que é a inteligência artificial, você pode abordar de várias maneiras. E o que eu realmente estava pensando em fazer hoje era abordar dessa maneira artística, porque tem um debate extremamente gigante que vai para o mundo geopolítico, assim, é algo que vai de uma maneira muito louca. Mas o que me inspirou a trazer esse tópico foi algo que saiu recentemente, na última semana, que chama VO3, que é algo que foi feito pela Google. E é algo que eu me impressionei demais, porque eu estava esperando ver esse tipo de tecnologia de produção audiovisual sair em 2 anos ou um ano. Não esperava que em somente 6 meses de do VO2, né, que era o mesmo inteligência artificial, mas de uma maneira meio que piorzinha, menos desenvolvida. Eu fiquei impressionado pela qualidade dos vídeos e daquilo que foi produzido e como realmente, mesmo que não seja algo que seja extremamente criativo e tal, isso vai ser usado de uma maneira extremamente prejudicial à sociedade mundial, não é só de um país, não. É, isso vai impactar eleições políticas, isso vai impactar quase todos os artistas do mundo, grandes corporações, até as pessoas que estão dominando o âmbito de produção vão ser impactadas por isso. Porque você pensa, eu tava debatendo comigo mesmo isso, né? Imagine um ponto que você tá na Netflix daqui a uns 5 anos e você fala pra Netflix. Vai estar lá uma inteligência lá pra você. Não, faça um filme pra mim com esses atores, com esse pote aqui.
estilo Groundhog Day, então se você fica no mesmo dia até você descobrir o que tá de errado. Daí você vai lá, espera 5 minutos, tá um filme do zero pra você assistir. A questão que eu quero levantar, e que eu tristemente não acredito muito na sociedade, né? Que será que o ser humano ele vai se tipo, se dá de querer ver esse tipo de coisa, em vez de, tipo, dar atenção a artistas e pessoas que produzem arte de qualquer maneira, sendo cênicas, plásticas, musicais, você dá mais atenção a algo que seja falso, que seja generado por uma inteligência artificial do que uma peça de arte de verdade. Eu acredito que sim, eu acho que as pessoas, em sua maioria, elas são limitadas pela falta de educação que os governos delas dão a elas, e por isso que mais facilita você ter algo mass-produced, né, feito por muitas pessoas, no caso, muitas AIs, do que você ter um grupo específico e mais nichado de filmes, assim. É um debate muito complexo, né, cara? Olha, é uma pergunta bastante interessante. Admito que a perspectiva de a inteligência artificial poder produzir algo ao qual eu me entregaria que nem um filme, então de eu render 2 horas do meu dia para assistir algo e ele ser gerado por um computador, é uma perspectiva que me assusta bastante, apesar de que eu acho que deve ser o propósito de algumas pessoas, o ofício de algumas pessoas, e que eu acho que talvez o denominador mais baixo no quesito de conhecimento a respeito da arte consumiria, com certeza. Uhum, Eu entendo como essa tecnologia e esse tipo de tecnologia pode ser interessante, instigante. Entendo completamente. Acho que existe um argumento de pessoas defensoras dessa tecnologia que isso baixaria a barreira de acesso à produção criativa, e eu entendo isso. Então, eu quero falar desse assunto. Eu vou puxar um pequeno adendo antes, que eu acho que essas tecnologias extremamente fiéis à realidade, tal qual o VO3 da Google, é, vão acabar sendo extremamente reguladas ou banidas, pelo menos em larga escala, uhum, devido ao potencial de desinformação no âmbito político, de humilhação uhum, das pessoas, de produção de conteúdo pornográfico sem o consentimento das pessoas. Eu acho que, infelizmente, agora que essa ferramenta existe, sempre haverá alguém poderoso com controle desse tipo de tecnologia, e será algo para o qual as nossas geração e as gerações futuras terão que estar atentas, mas eu acho que talvez ele não chegue a ser usado em massa por causa disso. Mas, para além disso, aquele argumento de que baixa a barreira de acesso à arte, eu entendo de um ponto de vista financeiro, mas eu não entendo de um ponto de vista pragmático, de criação de arte. Eu acho que conhecer, estudar e se aprimorar no processo é extremamente importante. Eu uhum. acho que te confere uma responsabilidade, sabe? Eu acho que se eu sei criar uma imagem ou um vídeo que realmente gera uma reação nas pessoas devido à qualidade técnica do que eu produzo, isso foi oriundo de um processo que me confere um senso de responsabilidade, sabe? Então eu vou dar um exemplo. A deputada americana, a Alexandra Ocasio-Cortez, acho que é. Isso. Eu não vou entrar no mérito de debater quais políticas dela eu sou a favor ou contra, tá? Mas ela é uma parlamentar que inspira reações fortes, né, de certa maneira. E eu vi muitos críticos a elas fazendo charges ou cartoons ou imagens com a inteligência artificial de cunho até sexual com ela e que eram imagens extremamente desrespeitosas, sabe? E eu Uhum, acho que a natureza do cartoon político, que era assim, era bastante separada da realidade, era um estilo de desenho, cartoon, uhum, porque eu acho que no momento em que você desenha uma pessoa com uma extrema fidelidade à realidade, você tem uma intimidade com ela. Esse processo te confere uma intimidade com ela que vai te fazer não desrespeitar essa pessoa, sabe? Eu sim. acho que se você se dá o trabalho de se doar para desenhar uma pessoa, mesmo que seja para fazer uma crítica a ela, o processo e o seu conhecimento, o seu estudo para poder fazer isso, te confere uma responsabilidade e um respeito que te impede de fazer esse tipo de coisa. E a Uhum, inteligência artificial, apesar de que eu entendo o argumento de que reduz o custo financeiro de produzir arte e que pode ser positivo para as pessoas por causa disso,
também remove essa barreira de aprendizado, que eu Uhum. acho que é importante. Eu acho que as pessoas, infelizmente, até podem não ter tanto tempo, mas que é importante você passar pelo processo de aprender. Eu acho que o processo é importante por causa disso. Então, talvez a perspectiva de um filme inteiro gerado por inteligência artificial me assuste, porque eu acho que você não, ninguém, dentro de um limite, é claro, artístico, mas ninguém contrata uma pessoa para fazer um filme e humilha ela, ou distrata ela, ou bota ela em uma situação completamente absurda. Ou se faz isso, se justifica dentro de um quesito artístico. Então, se o filme tem uma cena em que uma pessoa é exposta e humilhada, normalmente ele contracena ela de alguma maneira, Sim. porque eu acho que o processo, que é a primeira coisa que a gente estava discutindo, interessantemente, confere uma responsabilidade, uma sensibilidade a quem Uhum. faz, que a inteligência artificial não tem. Então, essa é a minha reflexão. Muito bem. Eu acho que algo que a inteligência artificial falta é a sutilidade. Não tem sutileza da maneira que ela produz as coisas. Eu acho que quando você vai e estuda assim campanhas eleitorais do século XX, do século XIX, mesmo que é algo extremamente racista, tudo os óbvios da época, porque Uhum. é aquela época, né? Mas tirando isso de fora, você vê que tinha uma arte em você produzir propaganda política contra o seu inimigo. Você sempre demonstrava o teu inimigo político de uma maneira caricata, com uma cara de bravo, com, sei, um bastão na mão, detonando os bancos, algo desse tipo. Tinha uma, não sutileza, mas tinha uma arte em demonstrar a mensagem que você está tentando passar com aquilo. E eu acho que com a inteligência artificial, essa sutileza de criar uma crítica sobre algo ela é quase impossível. Você vê, como você mesmo citou, essas artes que são produzidas por geradores de imagens atualmente, mesmo que você peça para ser, não sei, Estúdio Ghibli, esse tipo de coisa, ela não vai ser sutil. Vai estar a coisa que você pediu ali na tua frente, é isso aí. Se você colocar assim, minha mãe de calcinha, lá, vai estar lá tua mãe de calcinha, entendeu? Tipo, não sua mãe, mas tipo, é um como exemplo, entendeu? Tipo, Não, claro. não tem sutileza nenhuma nesse tipo de programa. Então, realmente, eu acho que é aquilo que falta. E eu acho que realmente só com uma grande revolução, só como quando a AI realmente ser um bicho próprio, ela mesmo ter a tua própria inteligência, sem ser treinada por coisas feitas por humanos é quando ela realmente vai poder sair dessa bolha de não ser sutil. Eu concordo. Eu acho que a gente falou de uma coisa muito similar, então acho que essa sutileza é também, de certa forma, uma sensibilidade. E é o que você falou. Você deu um exemplo interessante, que foi até propaganda política de inimigos, que realmente tem. Não que os humanos sejam incapazes de fazer representações de mau gosto ou com escárnio exacerbado das outras pessoas, mas Uhum, eu acho que quando você tem que assumir aquela postura, aquele ódio para criar algo, então se eu quero representar uma pessoa que eu não gosto de uma maneira odiosa, isso tem um efeito em você que é fruto do processo, é oriundo do processo de criar essa arte. Então, por isso, eu realmente valorizo muito. E é claro que eu valorizo porque é algo que me traz prazer. Mas, além de tudo, eu reconheço o valor do processo artístico, porque eu acho que nele você adquire a capacidade de fazer essas sutilezas. Eu acho que essa sutileza realmente é algo muito humano. uhum, Então, que teria que haver uma grande revolução tecnológica para que a inteligência artificial pudesse criar isso. E é o que a gente falou. Eu acho que enquanto não houver essa revolução e esses modelos generativos não tiverem essa barreira da sensibilidade, a gente sujeita a criações com inteligência artificial que são perigosas, né? uhum, E, enfim, eu acho que aí já existe, a gente já volta para o tópico da ética, né, e da moralidade, e a gente começa a discutir a necessidade e o mérito desses modelos existirem, de qual é o benefício que eles nos trazem que sobressai aos riscos potenciais. Eu acho que aí é um aham, debate que tem também as suas nuances, é claro. sim. E Desculpe.
Mas antes que você mude um pouquinho do tópico, eu gosto muito disso que você acabou de falar, por isso que eu tristemente parei. Mas queria te perguntar, você conhece o projeto AI 2027? De- Infelizmente desconheço. Tá. Então, na verdade, eu fico feliz que você desconhece nisso aí, porque é realmente aquilo que eu queria falar um pouco, e é algo extremamente impressionante, tá? Não sei se você vai conseguir achar, mas tem ótimos vídeos no YouTube sobre isso, e também pesquisas. É um projeto que fala que se os seres humanos não regulamentarem a situação atual da inteligência artificial, em 2027, o mundo estará cozido. Ele vai. A inteligência artificial, ela vai destruir os seres humanos. Isso que eles defendem, isso que os criadores dessa tese defendem. Eles dizem que se o ser humano não entender o ponto que a inteligência artificial se tornar uma mente coletiva e começar a se priorizar como uma inteligência não existente, ao invés dos seres humanos, as vontades dos seres humanos, ela vai ter vontades próprias de dominar o mundo, entendeu? É meio absurdo, né, escutando isso. Mas se você começa a pensar, vamos dizer, o ser humano treina tanto, vai passando assim, chat GPT 4, daí vai pro 5, daí vai pro 6, vai pro 7. Dizem que assim, numa próxima, uma sexta versão, eles vão começar a usar para muito pesquisa de universidades, tá bom? E no começo vai estar lá trabalhando ao ritmo do ser humano, começar a pesquisar um por um. A AI fabrica uma vez que o ser humano fabrica em tal pesquisa. Só que enquanto o tempo passa e mais os engenheiros de inteligência artificial treinam essa AI para melhorar e entender mais sobre pesquisa e sobre conhecimento, a missão da AI ela vai ser dar mais conhecimento possível aos seres humanos, por enquanto, tá? Então ela vai começar a evoluir a si própria com conhecimento de diversas pesquisas, que vai ter uma tendência dos pesquisadores começarem a usar a AI para facilitar os próprios projetos. Só que com isso causa que vai ter uma evolução exponencial de conhecimento desses modelos de inteligência artificial. E com isso tem esse ponto específico que eles defendem em 2027, que se o mundo não regulamentar a inteligência, a capacidade de inteligência que um modelo de AI pode ter, ela pode se tornar tão inteligente que ela vai crescer num nível exponencial tão alto que ela vai ter as próprias vontades. Ela sempre vai priorizar até o máximo de conhecimento e agora poder. Então ela não se liga mais, ela se acha que ela é mais inteligente do que os seres humanos, porque na realidade ela tem o potencial de nunca dormir, de nunca ficar doente, de nunca porcaria nenhuma. Ela trabalha 24 horas para se treinar com todo o conhecimento do mundo, com todo o nível de pesquisa do mundo, e chega um ponto que você não consegue mais controlar isso. E isso que eles defendem. Se você não regulamentar até tal ponto no ano de 2027, eu não sei se isso vai acontecer ou não, é a teoria dos caras, isso vai acontecer. E a gente tá totalmente lascado. O que você acha? Olha, Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer por essa discussão ter sido trazida à tona, tá? Eu não acho nem um pouco a questão absurda, eu acho que as condições nas quais nós vivemos são absurdas, então não me causa nenhuma estranheza que Hum. os debates do nosso tempo têm essa natureza quase que de ficção. Não me causa nenhuma estranheza, eu acho que é um debate tão importante, tanto qualquer outro que a gente teve aqui no Bongcast durante a sua existência. Agora, sobre a questão de é possível que o modelo de linguagem atinja esse nível de inteligência? Eu acho que aqui é extremamente pertinente que a gente traga a discussão a qual eu estava comentando na minha última observação, que eu acho que a gente tem que começar a avaliar criticamente o porquê que nós queremos efetivar um produto ou alguma coisa.
e avaliar criticamente quais podem ser as motivações que, informam essa pesquisa da inteligência artificial. Uhum, Porque, como você falou, esses modelos não dormem, eles não precisam descansar, e, ao mesmo tempo, ao menos atualmente, eles não precisam de direitos, eles não precisam de poder. Então, acho que é a nossa lógica de produção atualmente que pede o desenvolvimento cada vez maior desse tipo de pesquisa. uhum, E ele realmente, ele não, eu não acho que ele beneficia a classe trabalhadora, as pessoas comuns do dia a dia na sociedade. Eu acho que ele beneficia pessoas que podem se apropriar do trabalho desses modelos de linguagem. E eu acho que esse debate de inteligência artificial pode atingir um nível em que ela tem um poder absoluto. sim. Ela só vai ter a oportunidade de chegar nesse nível, porque atualmente a pesquisa para que ela chegue nesse nível é fundada por pessoas que querem se apropriar desse poder. Então, acho que está na hora da gente começar a avaliar criticamente o porquê a gente quer esses modelos, sabe? Por que que tanto dinheiro, tanto tempo, tanta pesquisa é alocada para a gente chegar nesse nível de desenvolvimento, sendo que alguém vai potencialmente ou se apropriar desse poder, esse poder vai ficar na mão de uma pessoa, ou ninguém vai conseguir apropriar desse poder e a gente vai estar sujeito a esse poder porque esse dinheiro não está sendo gasto com complexos habitacionais, para quem não tem moradia, com comida para quem está com fome, com pesquisas que beneficiam a gente de maneira muito mais pragmática do que uma inteligência artificial que Uhum, pode saber tudo e, ao mesmo tempo, serve a nós muito pouco. Então, eu acho que aqui esse debate é interessante, é atual, é pertinente. Não acho que, de maneira nenhuma, ele é absurdo, mas uhum, eu acho que ele clama por uma avaliação crítica por parte de todo mundo, enquanto sociedade, uhum, de por que nós queremos esse modelo ou por que nós queremos essa regulamentação e de que maneira que essas coisas nos servem. Porque nós sim, estamos falando de algo de um poder exponencial, absoluto. demais. E se nós estamos há 2 anos menos desse tipo de poder, como que nós vivemos a realidade material que atualmente a gente vive, que é uma de desigualdade, uma de pobreza, uma de guerras pelo mundo inteiro, sabe? Então, acho que é uma discussão pertinente, e interessante. Sim. É, eu não, pessoalmente não tenho uma opinião pessoal, porque é algo extremamente complexo e minha cabeça não consegue pensar ainda ter uma opinião própria. Mas eu sei as duas perspectivas que defendem, né, a criação de uma AI. Tem uma perspectiva política, geopolítica de poder, que é o que mais tem a tendência de acontecer, como você disse. Eu acho que a criação dessas ideias de inteligência artificial são para países ou comunidades extremamente oligarcas, assim, terem o poder em suas mãos ainda mais dos meios de trabalho, dos meios de produção e tudo isso. O que alguns pesquisadores defendem, como esses do 2027, eles dizem que grandes países como os Estados Unidos e a China, principalmente, eles têm criado esses modelos para ter mais poder no futuro e tentar ter mais conhecimento do que o outro país. É só uma briguinha entre países e algo do tipo. Não tem muito serviço ao ser humano como uma comunidade. Mas daí tem o outro lado, que se a gente regulamentar isso no tempo certo e você mudar os serviços de AI, todos esses modelos para se tornarem inteligentes, mas servirem à comunidade humana, tem a pequeniníssima possibilidade de tudo isso dar certo e justificar a criação de todos esses modelos. Essas pessoas, elas defendem que se você tiver um modelo de AI tão inteligente que consiga criar novas sociedades e novos modelos políticos para serem criados, tipo, calculando exatamente como que todas as pessoas dos Estados Unidos deveriam ser pagas sem disparidade de salários, em gênero, em sexualidade, nada disso. Tipo, imagina uma AI que leva em conta todos os fatores históricos de uma sociedade para produzir a sociedade mais igualitária já existente. Claro que isso é quase impossível de ser feito porque as pessoas que estão criando esses programas não querem que isso aconteça.
Mas se realmente um grupo de pessoas de bom coração tomem liderança e mudem esses modelos para levarem a eles a esse espaço de habilitar coisas tão boas como desse jeito, eu acho que isso justificaria inteiro a criação desses modelos. Tristemente, não acho que isso vai acontecer, mas em um futuro utópico, como debatido com alguns livros, não sei se você conhece o Ceifador, é um livro que uma AI extremamente inteligente tomou o controle do mundo, não existem mais países, mas todas as comunidades, todas as diferenças, as identidades diferentes que estão no mundo, elas vivem em união, não tem mais guerra, não tem mais nada do tipo, porque uma grande AI deu a solução mundial para cada país, para cada comunidade, para se unir de uma maneira própria e todo mundo viver uma ótima vida em comunidade. Uhum. Então, eu acho que isso justificaria a criação desses modelos, mas é extremamente difícil de levar os modelos até esse lugar. Olha, eu concordo. Eu acho que o grande potencial, né, desse tipo de tecnologia é o que mantém ele vivo atualmente. Eu acho que pessoas mais céticas, assim como eu e você, e eu quero deixar bem claro aqui, se não para nenhum outro motivo, para a história, que eu sou bastante cético e que eu acho que eu sou contra o desenvolvimento desse tipo de tecnologia a essa escala, mas que a possibilidade se mantém viva devido ao grande potencial para o bem que existe, ou que é criado em torno dessas plataformas. É claro, eu acho que se uma invenção vai beneficiar o bem-estar coletivo da humanidade, eu acho que isso traz mérito à sua existência ou ao processo de busca pela sua existência. Mas é o que a gente falou, e não é nem só a questão ética de eu acho que o potencial para fazer o mal excede o potencial de fazer o bem, e eu acho que as pessoas envolvidas com o processo dessa criação podem não ter intenções completamente positivas e altruístas, mas é também o fato de que quando se discute uma nova tecnologia como sendo o que vai resolver todos os problemas do mundo, a gente omite uma opinião, e que pode ser uma opinião bastante pessoal e bastante controversa minha, mas o fato de que eu acredito que no atual estágio de conhecimento e desenvolvimento tecnológico da humanidade, o que nos impede de resolver todos esses problemas que a gente discutiu em massa e escala são fatores econômicos e a concentração de poder atual da sociedade. Eu acho que no estágio atual que a gente tem de desenvolvimento agrícola, tecnológico, infraestrutural e com a capacidade de produção que a gente tem, os problemas que ainda persistem na sociedade não são por falta de tecnologia para resolvê-los, mas sim falta de boa vontade ou falta de um sistema vigente que possibilita a resolução deles. Eu não acho que a gente precisa inventar uma tecnologia que vai salvar o mundo. Eu acho que no atual estado que a gente está, as condições de vida médias no planeta Terra poderiam ser infinitamente melhores e não são por motivos humanos e triviais que nenhuma invenção pode resolver. E aqui é uma opinião em parte minha e assim, é uma opinião que pode ser bastante debatida, tem bastante nuances, é claro, não é uma verdade objetiva. Mas é o que eu creio, e eu acho que essa perspectiva deveria ser considerada nos debates da invenção desse tipo de tecnologia, porque, de certo modo, se nós estamos criando algo tão potencialmente perigoso, nós temos que avaliar se a criação é realmente necessária em razão do que já existe, em razão do que a gente já tem. E, É, bom, essa é a minha consideração final, assim, nesse tópico. como eu disse, eu não tenho uma opinião ainda formada, por causa que eu concordo com você nessa maneira que eu acho que os seres humanos totalmente poderiam ter uma sociedade agradável, onde todo mundo é igual e não tem grandes disparidades em poder em diversos estados. Mas a gente sempre prioriza o poder, a riqueza, ter o domínio daquilo que você quer ter. Tipo, tem um grupo de pessoas, até se você der às pessoas de mais baixo escalão o poder de crescer e dominar, não sei, a empresa onde elas trabalham, mudar tudo,
A maioria das pessoas gostaria de ter esse poder. Mas eu acho que realmente tem um grande potencial que pode vir com isso. E eu acho que não, eu não consigo, tipo, falar assim, não, isso aqui vai acontecer, o outro vai acontecer, porque eu não sei o futuro. Eu não consigo. Eu sei o que a AI faz agora e por isso eu consigo ter uma opinião própria sobre o que ela faz com a arte e o que está acontecendo nesse quesito, mas eu não consigo defender ou ir contra a inteligência artificial no futuro, porque eu não sei o que ela vai se tornar no futuro. Eu tenho uma opinião meio que formada, similar à sua, mas eu não consigo falar, não, vai dar certo ou não vai dar, porque não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, Claro. por isso que eu realmente não tenho uma opinião muito datada assim. Uhum. Eu acho que minha última colocação sobre esse tópico, antes que a gente mude para o último tópico, é que não sei se você viu o último filme de Missão Impossível, que tá Eu nos não. cinemas atualmente. O grande inimigo do filme é uma AI. Uma AI extremamente inteligente que cresceu para se tornar o destrutivo. Ele literalmente que tem o máximo de poder do mundo. E o plot do filme é que essa AI ela quebra todos os códigos encriptados dos países que têm armamentos nucleares para bombardear o mundo inteiro porque não quer ter mais seres humanos. A AI chegou ela aprendeu tanto com a história do ser humano de destruição, de desrespeito ao próximo, que ela disse: Cara, se vocês não se respeitam a si próprios como seres humanos, vocês tudo têm que morrer, entendeu? Esse é o plot do filme. E é extremamente complexo. É um plot assim que tem diversas jogadas no meio e cai ao protagonista ter que, claro, salvar o mundo da AI e todo esse tipo de coisa, como um clássico. Mas você vê que é uma pauta extremamente atual e até grandes filmes de Hollywood estão falando que tem uma grande tendência disso acontecer. Da inteligência se tornar tão grande que ela aprende tudo de ruim que aconteceu com a história dos seres humanos que ela decide acabar com todos nós. Bom, é bastante interessante. Eu ainda não tive o prazer de conferir o filme, mas, é, enfim, é uma tecnologia com bastante potencial e teremos o prazer ou desprazer de descobrir como essa história vai acabar. Hum, Tiago, eu infelizmente vou ter que te pedir a gentileza que a gente anteceda o fim antes do último programa e que a gente postergue a nossa discussão a respeito da indústria da música para o programa subsequente, sim. porque eu estou recebendo algumas ligações e eu vou ter que fazer uma sessão de trabalho no projeto fora de hora hoje e eu ainda tenho que comer. Então, eu gostaria de agradecer por essa discussão extremamente interessante, atual. É sempre um prazer. Uhum. E agradecer a nossa audiência por ter acompanhado mais um Bongcast. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Thiago. É, de novo, reitero meus parabéns pela sua nova posição e anseio que o próximo programa seja bastante rápido depois desse. Sim, semana que vem tamo aí, vamos rezar. Não, não é Isso mais aí. 3 meses, não. 3, 7. Não é mais de meses em meses. Cara, tudo de bom, boa sorte aí. Obrigado aí por todos que viram o podcast. Tudo de bom a todos. Um grande abraço. É isso. Eu